Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Rafael Rick e eu estou aqui traduzindo e analisando com vocês a obra de William Russo, Composing Music. Estamos aqui no capítulo 11, página 115, um capítulo que eu gosto muito referente ao organum. Vamos ver esse capítulo. Então, duas vozes em organum. O que é um organum? Vamos ver aqui. Organum é a denominação para duas vozes caminhando na mesma rítmica e pelo mesmo intervalo. No exemplo A voz de baixo duplica perfeitamente de cima por intervalo de quinta. Veja o exemplo A então. São duas vozes completamente dobradas. O exemplo B também é um organum. A voz de baixo duplica de cima por uma terça abaixo, que resulta em terças maiores paralelas. No compasso 2, perceba que a parte de baixo tem um Ré bemol e a de cima tem um Ré B quadro. Acidentes conflitantes ocorrem com frequência quando duas partes dividem o mesmo pentagrama, especialmente no organum. Você deve atentar para conseguir compor exatamente o que pretende. Aí vamos conseguir para o exercício 1, já para a gente trabalhar esse organum aí. Número 1. Para a melodia dada, escreva uma voz de baixo que esteja uma quarta perfeita para baixo. Número 2. Use hastes para baixo na parte da voz inferior. E número 3. Refira as regras gerais aqui em todos os exercícios. Certo? Então é um exercício bem básicozinho para a gente conseguir aprender o organum. E aí a gente pula para o exercício número 2. Escreva uma voz de baixo uma terça maior abaixo da melodia dada, usando hastes para baixo. Número 2. Tenha certeza dos seus acidentes, não só na parte composta, mas como também na melodia dada. Veja o compasso 2. Organum entre intervalos dissonantes pode ser suavizado por longo espaçamento, como mostrado no exemplo C. Certo? Então, notas ligadas, notas de longa duração podem suavizar o organum de notas dissonantes. O exercício 3 diz o seguinte. Número 1. No organum abaixo, a voz de baixo deveria supostamente estar uma nona maior abaixo da melodia superior, mas uma série de erros apareceu. Circule cada erro e os corrija. Corrija apenas a melodia de baixo e não altere a superior. Ok? Esse tipo de exercício de erro que o William Russo dá eu acho muito legal. Porque é muito diferente, apesar de parecer um exercício bobo, porque os erros já estão lá, é só identificar, ele é muito legal para você começar a fazer um guia visual. Você bate o olho e fala, putz, isso é um erro, isso é como um erro se parece, então eu não posso reproduzir esse erro. Muito bom. Então, exercício número 4. Número 1. Para a melodia dada, escreva uma voz de baixo uma sétima menor abaixo. Número 2. Realize esse exercício de duas maneiras. Primeiro, escreva um pentagrama separado e depois em um só. Pentagramas separados e depois em um só, certo? Então aí, acorde de 3 vozes no organum é o nosso próximo subtítulo. É possível ter um organum com mais de 2 vozes. O exemplo D, este aqui, consiste em um organum de 3 vozes. A segunda voz está uma terça menor abaixo da melodia superior e a terceira voz está uma terça maior abaixo da segunda voz. O resultado é, obviamente, uma série de tríades maiores exatamente na mesma posição. Toque esse exemplo bem lentamente e perceba sua riqueza. Então, após você tocar o exemplo D e ter percebido sua riqueza, você vai passar para o exercício 5, que é o seguinte. A melodia está no pentagrama de cima da imagem abaixo. A segunda voz está um organum, uma terça menor abaixo da melodia. Ou seja, o que quer dizer que ela está em organum? Quer dizer que ela está duplicando os intervalos e a rítmica. Perfeitamente. Adicione uma terceira voz, uma terça maior abaixo da segunda voz, no último pentagrama. Aí vamos pular para o exemplo E. No exemplo E, a segunda voz está uma quarta perfeita abaixo da melodia e a terceira voz está uma terça menor abaixo da segunda. Algumas vezes é desejável abrir esse tipo de acorde organum, como no exemplo E, letra B, no qual a segunda voz de A dropou uma oitava e se tornou a terceira voz. Entre parênteses ele diz, você também pode encarar isso de uma outra maneira. A segunda voz está uma sexta menor abaixo da melodia e a terceira está uma sexta maior abaixo da segunda, como podemos ver no exemplo E. Aí vamos passar para o exercício 6, que diz o seguinte. 1. A melodia está no pentagrama superior. 2. Escreva a segunda voz de organum uma quinta perfeita abaixo da melodia no segundo pentagrama. 3. Escreva a terceira voz no terceiro pentagrama uma sexta menor abaixo da segunda. E 4. Escolha 3 instrumentos graves, ou quaisquer 3 instrumentos disponíveis para você, para essa passagem. Maravilha? Então vamos aqui para o exercício 7. Número 1. Componha uma melodia usando a escala de blues em Mi no pentagrama superior. A escala de blues em Mi a gente já viu qual é.
É a mesma escala de Mi pentatônica, mas tem a adição do Si bemol, certo? Número 2. Não exceda o alcance de uma oitava. Número 3. Escreva um orgânum utilizando a voz do primeiro pentagrama como melodia, usando todas as tríades maiores ou menores. Não as misture, use maiores ou menores. E número 4. Escreva as tríades em posição fechada, como no exemplo E, letra A, ou posição aberta, como no exemplo E, letra B. Certo? Depois disso, vamos para os acordes, novamente uma tradução minha, acordes sem terça ou acordes não terça no orgânum. Acordes sem terça também podem ser usados no orgânum. No exemplo F, a segunda voz está uma quinta perfeita abaixo da melodia e a terceira voz está uma nona maior abaixo da segunda voz, como podemos ver aqui no exemplo F. Certo? É meio incomum, mas vamos usar o exercício 8 para nos acostumarmos com isso. Vamos ver o que diz o 8. Exercício 8, número 1. Continue o processo de orgânum apresentado no primeiro compasso de A. Número 2. Escreva este orgânum em forma reduzida também. Arranje as duas vozes da clave de Sol em um pentagrama e escreva a terceira voz na clave de Fá como em B. E aí, esse exercício também é muito rico para o treino de orgânum. Depois desse, podemos pular para o exercício 9, que diz o seguinte. Número 1. Compõe uma melodia de 10 a 20 compassos que pareça descrever um homem idoso. Esse é bem legal, pois volta a relacionar aquele capítulo que ele falou de título visual com a melodia. Depois de ter tomado um pouco, então, um homem idoso, depois de ter tomado um pouco de vinho, dançando no casamento de sua neta. Uma imagem bem legal de compor. Número 2. Use apenas a escala ditônica de Dó, não diatônica, ditônica. Comece e termine na mesma nota e use o alcance de uma oitava ou menos. Número 3. Aplique apenas esta rítmica, no caso essa daqui. Número 4. Construa um acorde sem terça de 4 notas para essa primeira nota da melodia. Esse acorde pode conter outras notas que não as da escala ditônica de Dó. E continue esses acordes em orgânum pela melodia. É, em geral, mais inteligente utilizar intervalos maiores entre as vozes mais graves desse tipo de acorde. Você verá que um intervalo menor do que uma quinta nas vozes graves soará em geral confuso. Número 5. Usando um papel separado para essa tarefa, escreva o orgânum em 4 pentagramas, designando cada um para um instrumento apropriado. Utilize a zona de conforto de cada instrumento. E número 6. Transcreva essa peça também em forma reduzida. Use 1 ou 2 pentagramas como necessário. Cuidado com os acidentes, ok? Entre parênteses ele põe veja o exercício 8. Aí, terminado o exercício 9, que é um exercício longo e complexo de fazer, podemos partir para o próximo subtítulo, Orgânum como uma fonte. Então, o orgânum também pode ser usado para criar peças inteiras. O exemplo G mostra tal exemplo. É uma peça curta para 2 instrumentos, no qual o instrumento mais grave é usado apenas em orgânum com o mais agudo. Perceba a riqueza no contraste entre as passagens orgânum e a solo. Entre parênteses ele diz, perceba os B-quadros no compasso 11, 14 e 15. Esses mostram os trompetistas que não precisam se preocupar com partes conflitantes com o trombone. Então podemos ver aqui o exemplo G. Está disposto em todas essas páginas. E uma vez analisado o exemplo G, podemos partir para o exercício 10 e 11. O 10 diz o seguinte. O 10 diz o seguinte. Analise a forma da parte do trompete no exemplo G, de acordo com os procedimentos de construção de pequenas formações citados no capítulo 4. Use letras maiúsculas e minúsculas. Exercício 11. Número 1. Compõe um pequeno tema de 8 a 12 compassos usando a escala de blues. 2. Use procedimentos de orgânum para compor uma segunda voz mais grave do que a primeira. Para outro instrumento, use qualquer intervalo para a segunda voz e o mantenha. Use sua percepção. Muito bem. Depois disso, vamos pular para o exemplo H, certo? Então, o exemplo H é um exemplo não baseado inteiramente nos valores de notas básicas, ok? Mostra como um pequeno tema de 8 compassos pode ser inserido em uma pequena peça de 26 compassos através do orgânum. Então, número 1. Compassos de 1 a 8 compõem o primeiro tema, que é dividido entre clarineta e fagote. Observe aqui de novo a palavra bassum para fagote, ok? Número 2. Compassos 9 a 12 mostram um orgânum de sexta a baixo. Perceba que esse orgânum é ainda exato. Algumas das sextas são maiores e algumas são menores, de acordo com as notas da escala dórica de Ré. Número 3. Compassos 13 e 14 são em oitavas. Número 4. Compassos 15 e 16 mostram o fagote em uma quinta perfeita.
Entre parênteses ele diz 12ª na realidade abaixo da melodia. Número 5. Compassos 17 a 20 mostram uma voz adicionada acima da melodia. O clarinete se move em terças maiores paralelas, entre parênteses décimas na realidade. Número 6. Compassos 21 a 22 mostram o clarinete uma sexta maior acima da melodia. Número 7. Compassos 23 e 24 mostram a melodia tocada pelo clarinete numa oitava mais aguda com uma parte adicionada numa sétima menor abaixo. E número 8. Compassos 25 e 26 são compassos livres, no qual referências são feitas ao motivo original e a peça é concluída. Então a gente observa aqui o exemplo H em toda a sua grandiosidade, ele é longo e muito legal. Certo? Então esse foi o vídeo sobre metade do capítulo de organo, capítulo 11. No próximo vídeo, vamos iniciar aqui na página 126, no exercício 12, ainda falando sobre organo, ok? Então vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e tchau, tchau.